Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube. Você já sabe, o seu canal do direito. Uma grande alegria tê-lo aqui conosco para este projeto, que é o projeto de aulas especiais, em que nós trazemos, portanto, professores aqui da casa, do Damásio Educacional, e também convidados externos, professores renomados profissionais da área jurídica, exatamente para poder trazer esta experiência, este conhecimento nas aulas especiais que nós temos feito e que você já sabe, você já deve ter assistido inúmeras destas aulas para a nossa grande alegria. E hoje, o tema de hoje é um tema importantíssimo. Você que é estudante de direito, você que é bacharel, você que já é advogado, profissional da área jurídica, portanto, o tema relevante, um tema importante. Tema, na verdade, que não é tratado efetivamente na graduação. Nós temos verificado esta situação, que é justamente o tema ligado à sociedade unipessoal de advocacia, dentro dos seus aspectos contábeis e fiscais. Para você, advogado, advogada, existe, portanto, esta possibilidade da abertura de uma sociedade unipessoal de advocacia. Não importa se você é aqui de São Paulo, de onde esta gravação está sendo feita, diretamente dos estúdios da TV Damásio, ou se você é de um outro estado qualquer da federação. Existe a possibilidade, exatamente, da constituição da Sociedade Unipessoal de Advocacia. E, para tanto, foi convidado, para nossa satisfação, para nossa alegria, aqueceu de pronto o nosso convite, uma das maiores autoridades no país nesta matéria e neste assunto, que é o Dr. Marcelo Gomide Stanislau. Dr. Marcelo, olá, tudo bem? Olá, meu grande amigo, satisfação novamente estar aqui presente na TV Damásio, a sua presença. Estou muito feliz, mais uma vez, por poder contribuir e levar aí realmente conhecimento que, de certa forma, vai transformar aí a advocacia do superadvogados, assim que eu apelido eles. Muito bem. Nós que agradecemos, uma honra, satisfação toda aqui do Damásio Educacional recebê-lo nesta oportunidade tratando deste tema. Agora, me permitam, antes do Dr. Marcelo começar a sua exposição, me permitam falar com você que está nos assistindo. Eu tenho que fazer um pedido, não tem jeito, né? Sempre faço em todas estas aulas e repito aqui o pedido. Você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Então, inscreva-se agora. Peço a sua ajuda. Inscreva-se agora mesmo no canal da TV Damásio e aproveita. Quando você fizer a inscrição, aí na sua tela, tem lá inscrever-se, inscreva-se. Aproveita e já clica ali no sininho para você ser notificado, ser avisado de todos os vídeos, de todas as apresentações da TV Damásio. Importante aí, porque você vai ser notificado toda vez que nós estivermos aqui entrando ao vivo, entrando online, aqui no canal da TV Damásio no YouTube. Faça isso, espero contar com a sua ajuda, né, com a sua alegria, né, neste momento aí, ao inscrever-se no nosso canal. O nosso palestrante de hoje, Dr. Marcelo Gomide Stanislau, é advogado, é especialista em direito tributário, em direito do trabalho, em direito processual do trabalho. Estas especializações adquiridas aqui no Damásio Educacional, em nossos cursos de pós-graduação, que você também deve conhecer, né, de longa data aqui, os nossos cursos de pós-graduação. A especialidade, portanto, ali do nosso convidado na área tributária, na área de direito e processo do trabalho aqui, pelo Damásio Educacional. O nosso palestrante também, ele é contador já com mais de 20 anos de experiência, tendo ênfase exatamente na contabilidade para advogados. Tanto é que o nosso palestrante de hoje, o Dr. Marcelo Gomide Stanislau, é conhecido na área jurídica e também na área contábil, como sendo, portanto, aí o contador dos advogados. Esta expertise, esta experiência, portanto, adquirida ao longo de sua trajetória profissional, desenvolvendo exatamente agora esta contabilidade focada nos escritórios de advocacia, de modo geral, e também na sociedade unipessoal de
Advocacia. Ele é diretor proprietário, portanto, da LM Assessoria Contábil, né, desde 2009, já há mais de 10 anos, e também Dr. Marcelo Gomini Stanislau, como falei, é advogado, ele é titular da Sociedade Unipessoal de Advocacia, que também leva aí, né, o seu nome, ok? Então, muita alegria, muita satisfação em poder receber esse nosso convidado de hoje para tratar sobre o tema, exatamente, Sociedade Unipessoal de Advocacia e seus aspectos contábeis e fiscais. Eu não vou falar mais nada, né? Eu vou passar agora de pronto ao nosso convidado para a sua exposição. Doutor Marcelo, à vontade, tem a palavra. Meu grande amigo, bora lá, vamos direto ao ponto, vamos trabalhar um pouquinho aqui. Falaram a respeito da sociedade, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar aqui a minha tela um pouquinho, acredito que... Bora lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, foi para lá, foi para cá. Cadê aqui? Ainda não. Acho que deu... Deixa eu me ver aqui. Era só um minutinho aqui, a tela não quer virar. Abre para mim. Tenta ver pelo mouse. Isso, vamos Vai lá. pelo mouse. Agora pelo mouse foi. Ixi, mas aí foi tudo. Deixa eu dar um ESC, beleza. Tranquilo, ok? Não tem problema. Aí você interrompeu o compartilhamento, posiciona na primeira tela. Novamente. Fique tranquilo. Inclusive o nosso, comentando aqui, falando para os nossos internautas que estamos assistindo, Dr. Marcelo Gomini Stanislau, ele é autor de alguns e-books na área, portanto, contábil, voltada aí para a Sociedade Unipessoal de Advocacia, né? Tem alguns e-books, depois ele vai poder dar esta notícia também a todos vocês. Muito bem, apostos agora, eu acho, deu certo? Agora sim. Fantástico. Aí, tá tela cheia. Devolvo a palavra, então. Maravilha. Pessoal, então, bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre sociedade individual de advocacia, ou, como mais comum conhecido, sociedade unipessoal de advocacia. Vamos falar um pouco sobre os cuidados por uma boa e eficiente gestão também, mas focada onde? Aí nos aspectos contábeis e fiscais. E eu costumo dizer que a melhor forma de entregar esse conteúdo é transmitir, digamos assim, as dúvidas que os próprios advogados têm. Então, de uma forma diferente, eu estou trazendo uma nova roupagem para essa palestra, para essa aula, para que a gente possa falar de forma bem específica. E aí eu elegi aqui algumas perguntas para que a gente possa trabalhar, beleza? Então, pessoal, direto ao ponto, quero trabalhar aqui, por exemplo, as 10 principais perguntas que os advogados me fazem no dia a dia, beleza? Então, bora lá. E qual a primeira pergunta? Bom, doutora Ellen, ela é do Paraná, ok? E ela me diz o seguinte: qual o faturamento mínimo mensal para compensar ali a unipessoal, ok? Bem, não existe ali um valor específico, tá? E essas perguntas eu não pretendo respondê-las de pronto, isso vai estar no próprio conteúdo. Mas, de forma que geral, nós trabalhamos da seguinte maneira: não existe ali um faturamento mínimo para fins de abertura. O que se existe é um divisor de águas, onde existe ali a tributação do advogado autônomo e a tributação do Simples Nacional, ok? E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. A sociedade de advogados e sociedade unipessoal, qual a tributação? Dr. Sérgio Moraes, do Rio Grande do Sul. Então, ele me pergunta qual é. Bem, via de regra, tanto a sociedade individual, ou unipessoal, quanto a sociedade de advogados, ambas estão ali com previsão no anexo 4 do Simples Nacional, com alíquota inicial de 4,5%. Beleza? E o recolhimento do Simples Nacional? Ele é anual ou ele é anual para a sociedade unipessoal? Dr. Lucas de Alagoas, ele me pergunta, veja, quando ele se refere a anual, ele está querendo dizer se a alíquota de 4,5% vai permanecer anualmente. Se ele não atingir os 180 mil, de 0 a 180 mil de faturamento dentro do exercício, sim, aí ele mantém com 4,5%. Passei, fui de 180 mil a 360 mil.
De que maneira que eu vou aplicar isso? Aí aplica-se a fórmula do Comitê Gestor do Simples Nacional, que está pautada no quê? Na receita bruta dos últimos 12 meses. Ok? Bora lá. Mais 3 perguntas, né? E como fica o escritório digital no caso da sociedade individual? Dr. Vinícius Melo, São Paulo, capital. Bem, hoje nós temos um novo formato, que é um formato que vem crescendo muito dentro da advocacia por conta do momento que vivenciamos. Hoje, intitulamos esse momento como a quarta revolução. Ou seja, essa revolução é a revolução da tecnologia, onde a advocacia ela não tem mais fronteiras. Então, hoje o advogado aqui em São Paulo, ele atua em Goiás, ele atua no Distrito Federal, ele atua em qualquer parte do país, ok? Assim como nós também da contabilidade atendemos todo o nosso Brasil. Então, isso é importante ter em mente que o escritório digital traz consigo, tá, diversas ferramentas que nos auxiliam a realmente ter uma boa jornada, uma boa comunicação com os nossos clientes, como se ali presencial estivéssemos. Então, claro, eu vou falar um pouco mais a respeito disso, mas é uma pergunta de excelência, porque eu, por exemplo, tive escritório por 15 anos presencial, tá? Só para conhecer um pouquinho da minha história. E o que eu fiz? Eu migrei em outubro de 2020 para o digital. Hoje a gente está ainda evoluindo, né? Passando de nível para essa nova realidade, hoje construir todo o escritório. Então, hoje estamos 100% em home office, tá? Isso demonstra que o que nós falamos nas redes sociais se comunica com as nossas atitudes. Mas e após aí abrir a sociedade unipessoal? Como que calcula o INSS na retirada de prolabore? Bem, doutor Everson Eusébio, de Ribeirão Preto, São Paulo. Essa pergunta é uma pergunta que causa muita polêmica, e dentro do conteúdo nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque isso trata de aspectos fiscais, então é importante trabalhar esse conceito, porque é através do planejamento que a gente atinge, né, a excelência e a formalização, ok? E no Simples Nacional, como tributar a sucumbência? Eu devo emitir nota fiscal para os sócios ou para a parte de sucumbência? É uma das benesses que a sociedade individual traz consigo, porque a regra da sucumbência, ela, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados, estabelece que ela é do advogado, ok? Legal. Só que quando nós falamos de sociedade individual de advocacia, se confunde, de acordo com a aplicação subsidiária do Código Civil, a qualidade de empresário se confunde ali, digamos, o titular da sociedade individual com a própria pessoa física. Portanto, ao invés de tributar a sua vitória, aquilo que você ganhou por mérito numa ação intransitada em julgado, a título de sucumbência, na tabela progressiva do imposto de renda à pessoa física, você vai tributar ali através do Simples Nacional com 4,5% e não 27,5%, como é comum, beleza? Quem me pergunta é o doutor Tiago Morrone, de Curitiba, São Paulo. Bom, e aí? O banco informa a nossa movimentação bancária em reais, pessoal, a Receita Federal? Esse ponto, essa pergunta do doutor Vitor Pugliato, ele diz o seguinte, eu não sei de onde que é o doutor, ele diz assim, qual a mentalidade dele em relação a isso? O que ele se refere? A fiscalização. Pessoal, superadvogados é o seguinte, a Receita Federal, ela tem uma das inteligências, se não a mais importante, a mais utilizada no mundo, tá? Para fins de cruzamento de informações. Essa inteligência artificial se chama Receita Data. Ela faz o cruzamento de inúmeras, tá, obrigações acessórias. A própria declaração de imposto de renda da pessoa física, a DIRF, que é uma declaração que antecede o início da entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física, essa de ajuste anual que começa normalmente no dia 1º de março. E essa DIRF é uma declaração de retenção do imposto de renda na fonte, tá bem? Então, veja, a Receita, ela tem vários mecanismos. Ela tem ali obrigações acessórias que ela cruza com a DECRET, que são as declarações que as operadoras de cartão de crédito fornecem ali à União,
Então, ela tem essas informações, a parte imobiliária, automobilística, a parte bancária, enfim. Então, somos fiscalizados? Sim. É sistema Big Brother? É. Somos realmente manipulados dentro dessa situação. A Receita tem todas as informações. Ela só se utiliza de acordo com o custo-benefício. Então, acha que ela não tem essas informações no seu banco de dados? Tem sim, tá? Não tenha dúvida disso. Bom, cliente que paga parcelado, por exemplo, em 10 vezes honorários ali do advogado, será abatido 4,5% de cada parcela? Quem pergunta é a doutora Luana Caroline São Paulo, uma nova cliente nossa que fez contrato conosco recentemente. Veja, eu costumo dizer que o fato gerador, tá? O fato gerador é a prestação de serviço. Para fins do quê? De incidência. Agora, o pagamento é o que incide efetivamente o imposto. Portanto, eu, particularmente, a recomendação que eu dou, a nota fiscal, através de uma provisão, emite quando você prestou serviço. Mas eu aqui no meu escritório, eu emito a minha nota fiscal quando eu recebo, tá? Eu recebo, eu já emito a nota fiscal e já dou ali a incidência do imposto, ok? Beleza, e qual o valor mínimo de capital social para a sociedade ou pessoal de advocacia você recomenda? Doutora Luciana Treza. Bem, doutora, vamos lá. No primeiro ponto, é importante esclarecer para os alunos, superadvogados aí do Damásio, que não existe um capital específico, tá? Nós tivemos até um embate com um contador também, colega que atua aí não na área específica de advocacia, mas é contador. Ele tem ali o pensamento que o capital social deve ser formado de que maneira? Deve ser formado de acordo com aquilo que você investe, tá? Isso pode ser em bens, pode ser em moeda corrente nacional, pode ser em investimentos. Eu concordo, e não obstante ali a opinião dele, mas falando de advogado, conhecendo a realidade do advogado, porque eu, como advogado, passei por isso e vendo isso todos os dias, eu recomendo que para o escritório digital, R$1.000 é um capital suficiente, tá? Por aquilo que você investiu, e também para o presencial, tem alguns estados que necessitam. Ontem eu estava conversando com uma doutora do Espírito Santo, e lá, onde ela está, ela apelida de roça, mas não é roça, é uma brincadeira que ela fez, e ela atende no presencial, tá? Não quer dizer que ela não atende no virtual, no online ou no digital. Mas o capital social que eu recomendo é de R$3.000. E a pergunta 10ª, que é a pergunta que todos me fazem, que é a pergunta que encabeça todas. Qual a melhor sociedade de advogados para pagar menos impostos? Bem, Sociedade Individual de Advocacia. Então, a doutora Jéssica de Belo Horizonte, ou seja, BH, ela encabeçou uma das principais perguntas, tá, sobre o tema. Mas o que eu quero dizer aqui? Tudo que a gente diz tem que ser comprovado na prova. Então, vamos começar aqui pelos aspectos contábeis, né, pelos aspectos fiscais também, porque um envolve o outro. Então, eu vou dar aí 1 minuto para que vocês peguem aí um papel e uma caneta, para que a gente acompanhe aqui a linha de raciocínio. É de uma forma muito simples. Eu não vou tomar ali, digamos, 5 minutos da tua atenção, só para que a gente faça um exercício a respeito do cálculo, e a partir daí você ter ideia do que a gente vai demonstrar adiante, beleza? Então, vou tomar água aqui, 1 minutinho aí, vou contar no relógio. Cadê meu celular? 9h57. Bora. E sabe o que é o legal do digital? Que você tem a oportunidade de estar num local onde os pássaros, você tem a liberdade de trabalhar o horário que você quer, da onde você está, né? Recentemente eu fui para a praia, mas não para ir passear, mas assim, eu fiquei na casa, né? E ali você poder desfrutar daquela natureza e poder, de repente, trabalhar dali, né? Isso é muito vantajoso e muito gratificante. Bom, pessoal, acho que 1 minutinho já deu, então bora para a pergunta, né? Vamos lá. Então, sempre me pergunto, o que compensa mais? Atuar como advogado autônomo ou atuar como sociedade individual de advocacia? E eu te explico, e eu quero te explicar isso
através da prática, tá? Por quê? Porque se trata de fato mesmo de um tema assim de muita relevância, é muito mesmo importante. É sobre uma questão de mentalidade, é sobre sair de um ponto A e ir para um ponto B. Eu costumo dizer que é o divisor de águas, tá? É sobre deixar de ser ali menino, menina e passar a ser adulto, tá? Ali no mundo dos negócios, tá? Todos nós somos pessoas maduras, mas muitas vezes para certas atividades, atribuições, a gente ainda é uma criança, ok? Então, bora lá. Este é um documento que nós chamamos de recibo de prestação de serviço autônomo. E quando ele é utilizado? Então, o primeiro aspecto contábil é quando uma pessoa jurídica, seja ela uma sociedade de advogados, ou seja ela qualquer pessoa jurídica, que tiver uma relação direta com um advogado autônomo, na prestação de serviço, naquele valor celebrado que foi contratado, ela, pessoa jurídica, sociedade ou qualquer outra, deve fazer uma folha de pagamento onde será confeccionado o recibo de prestação de serviço autônomo e haverá ali uma incidência dos impostos, um municipal e dois federais. Quais são? ISS, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, temos a Previdência Social, que é o INSS, e o Imposto de Renda, que é conhecido de todos. Bem, pessoal, existe, por parte da legislação, leis complementares, a própria Constituição estabelece que o advogado, ele é considerado um profissional liberal, e quando ele está na condição de advogado autônomo, ele está sujeito à tributação municipal. E a União, ou seja, através da Constituição, dá ali esse direito para que o ente da administração pública municipal tribute. Ok? Legal. Então, nós temos mais ou menos assim a seguinte situação. Quando o advogado autônomo ele está sujeito aos seus rendimentos, levar isso à tributação, ele vai ter uma incidência de 5%, tá? Normalmente, ou um valor fixo, ok? Na Previdência, ele é considerado, por conta da Lei 8.212 de 91, no artigo 21, que ela trata do CAPT ali, do fato gerador. Então, o advogado autônomo também é um contribuinte individual. E tabela progressiva de imposto de renda, incidência de 7,5% a 27,5%, todos sabem. Mas qual é o exercício que eu quero convidar para vocês? Hoje, nós temos aí um rendimento de R$6.000, tá? Essa é uma estatística que o advogado tem no país, tá? De vários estados, R$100.000. Ele vai pagar aqui de imposto municipal R$300, ok? Ele vai pagar de INSS 660. Ele vai pagar de imposto de renda 599,14. Ou seja, ele vai pagar R$1.559,14. Significa dizer que quando a pessoa jurídica fizer essa retenção, ela vai fazer um PIX, vai pagar o advogado através desse recibo o valor líquido de R$4.440,86, ok? Ou seja, o valor líquido. E é a pessoa jurídica, seja sociedade, seja ali qualquer outra atividade, fará ali a confecção das guias, ou seja, GPS, DARF e o DANS, que no caso aqui em São Paulo, que é o documento de arrecadação municipal, ok? Então, perceba o valor, quão alto é comparado ao faturamento, e quanto isso representa? Então, se eu pegar aqui, ó, o 1.559,14 e dividir por R$6.000, eu tenho 0,25,98, que vezes 100, eu tenho 25,98%. Vamos colocar aqui 26%. Significa que você, superadvogado, quando está na qualidade de advogada autônomo e autônomo, prestar serviço para uma pessoa jurídica,
tenha em mente que na hora que você for formar o teu preço, lembre-se que a tua carga tributária vai incidir, no mínimo, o ISS, 5%, tem alguns municípios que são menos, ou um valor fixo, vai incidir ali, no mínimo, 11% na retenção, tá, de INSS, e aqui tem um adendo, eu vou falar lá adiante, mas eu vou repetir aqui. Você tem que fazer um complemento de 9%, porque o advogado autônomo, a tributação dele é de 20%. Ele é um contribuinte individual. Portanto, ele deve pagar 20% sobre os rendimentos que ele oferir dentro do mês, tá bem? E 27,5% porque o valor está acima de, digamos, 4.664. Ou seja, nós estamos falando de R$ 6.000, ok? Beleza. Então, nós estamos falando de 26%. Agora vamos trabalhar aqui a sociedade individual de advocacia. Então, agora nós estamos no mundo do negócio, você deixou de ser menino e menina e passa a ser um adulto nas entrefases aí da pessoa jurídica, ok? Então, 2 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, o imposto de renda pessoa jurídica. Opa! Imposto de renda pessoa jurídica, guarde isso, menos de 1%, ok? Contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, 0,68, somando aí, dá aí 1,5%. E ISS, nós estamos falando de 2%. Somado, 4,5%. Quer dizer, que se você pegar R$ 6.000 hoje e aplicar aí 6%, você vai pagar R$ 270. Se você pegar R$ 270, tá, e dividir por 6.000, você chega no 0,045, que vezes 100 dá 4,5%, que é a alíquota a qual a gente está se referindo. Então, o teu custo efetivo, tá, dentro de uma nota fiscal, é de R$ 270. Então, você pegar R$ 6.000 menos R$ 270, você tem líquido em mãos 5.730. Ok? Olha como isso é interessante. Ao invés de você deixar aqui 1.559, né? Então, quer dizer, lá, 1.559,14 menos 270, você economizou 1.290. Percebe? Então, pessoal, isso faz muita diferença. Começa ali como um divisor de águas, saber em que ponto você se encontra hoje. Você está no ponto A e você sai do ponto A para um ponto B. Você sai da advocacia autônoma para vir para a advocacia empresarial, ok? Onde você vai ser representado por uma sociedade individual de advocacia, cujo você, advogado, que tem a prerrogativa de serviços advocatícios, irá ser titular. E aí, por conta disso, você vai ter outras despesas, mas a tua carga tributária, ela reduz, assim, de forma realmente muito relevante, muito relevante. Mas, conversas à parte, bora lá. Deve ter explodido cabeça aí, né, pessoal? Explodiu cabeça de super advogados, mas vocês não viram nada, nada, nada. Bora continuar aqui. Então, só para a gente reforçar aqui, a advocacia autônoma, tá? Para que o advogado autônomo esteja regular dentro da formalidade, ele precisa se inscrever ali, dentro desses aspectos contábeis, da sua formalização, ele deve ter a inscrição municipal dentro do município onde ele atua, que é conhecido como CCM, Cadastro Imobiliário do Contribuinte, tá? Então, isso daí é muito importante e é um cadastro mobiliário, tá? Para quê? Apuração aí do ISS-QN, né, que é um imposto sobre serviço de qualquer natureza. Nosso caso é serviços advocatícios. E esse tributo ele pode ser fixo ou variável, depende de cada município, tá? A legislação prevê de 2%, a Constituição Federal, entre 2% a 5%, ok? Mas e o advogado quanto à qualidade de contribuinte obrigatório do INSS? Ele é, de fato, obrigado ali, por parte da Previdência, a ser um contribuinte individual? Sim. A Lei 8.212, de 91, eu já disse no artigo 21, CAPT, ela diz que o fato gerador da obrigação previdenciária do advogado, contribuinte individual, se perfaz no mês em que lhe for paga ou creditada a sua remuneração. Então, fato ali que não tem como deixar de existir. E
Pense, lembra que eu disse para você dos 20%? Pessoal, quando nós falamos de Previdência Social, de INSS, a advocacia autônoma tributa o advogado em 20%. Claro, isso limitado ao quê? Ao teto. E aí tem que ter um controle. Muitos advogados prestam serviços para demais pessoas jurídicas e ele deve controlar se os valores que ele está sendo retido ou que ele está pagando avulsa, tá, de forma avulsa, se não ultrapassa o teto, ok? Porque é o máximo que ele pode recolher. Então, se ele já tem uma fonte pagadora, cujo o valor da prestação de serviço, houve uma retenção, que o valor chegou ao limite de 751,99, ele tem que informar as demais fontes pagadoras para não fazer ali qualquer retenção nesse sentido, ok? Senão ele vai ter que utilizar o PED-COMP, de outras maneiras aí para restituir. Então, se você prestar serviço para uma pessoa jurídica, você superadvogado, na qualidade de advogado autônomo, você vai estar ali sujeito a uma retenção de 11% a título de INSS. Na nota fiscal, alguns municípios, tá, permite que o advogado autônomo emita a nota fiscal avulsa ou através do recibo de prestação de serviço do advogado autônomo, tá? E ainda, em regra, você deve ali fazer uma complementação sobre a diferença de 11 para 20, ou seja, então 9%, beleza? Então, só que a maior preocupação do advogado é o quê? O bendito do imposto de renda, que na época, digamos assim, da entrega da declaração de imposto de renda que vivenciamos agora recentemente, fica maluco por conta ali, o medo da malha fina. Essa é a grande verdade. O advogado, ele passa a ter medo em relação do que ele vai ofertar para fins de tributação. Tá? Então, a advocacia autônoma, ela nasce já com uma carga pesada e a Receita, se o advogado não tem uma boa mentalidade, ela já nasce para que seja sonegada, né? Enfim, é uma realidade da advocacia. Então, nós sabemos que o advogado autônomo, ele está sujeito ali à tabela progressiva do imposto de renda, pessoa física, que varia, na verdade, entre alíquotas de 7,5% a 27%, de acordo com cada faixa. Nós sabemos que a advocacia, como nós aqui elencamos 6 mil, digamos, de estimativa de um valor que a advocacia recebe, está acima de 4.664,168, portanto, não tem ali o que se discutir, é 27,5%, ok? Então, para uma correta apuração, é importante que o advogado contabilize isso não é uma tarefa fácil, mas também não é difícil, mas ele precisa ali calcular as suas receitas, né, as suas despesas através do livro diário e por meio de um aplicativo que a Receita disponibiliza, que é o que o Carnê Leão, onde você pode ali levar à apuração todas as receitas adquiridas ali através de uma relação com outra pessoa física ou alguém que está no exterior. E aí você vai apurar se houver ali a incidência de imposto de renda, vai gerar-se ali um DARF com o código 0190, que é um DARF de antecipação, onde você vai fazer ali o recolhimento diretamente no aplicativo. E esse aplicativo vai fazer o quê? Você automaticamente vai importar para a declaração de imposto de renda pessoa física para que ele tenha os efeitos legais. Então, percebe o quão complicado é a advocacia autônoma? Quantas informações, quantas particularidades que ela traz, que está ali, digamos, relacionadas ao dia a dia da advocacia. Então, quando eu converso com muitos advogados, quando a gente passa os aspectos contábeis e fiscais, eles ficam admirados, que ele fala, puxa vida, eu não sabia que eu estava sujeito a tudo isso. E é natural, porque o advogado ele tem que estar debruçado onde? Nos seus afazeres, mas ele tem que estar muito bem assessorado por alguém que saiba como resolver o problema dele e orientar para que ele faça realmente a coisa certa e evite o quê? Uma malha fina, evite a fiscalização, e é muito triste ver o advogado autônomo ser fiscalizado.
como aconteceu lá no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, que 40 advogados foram autuados, fazendo com que a própria OAB viesse ali, através do seu presidente da comissão da Sociedade de Advogados, se manifestar e chamar a atenção dos advogados, alertá-los por conta dessa fiscalização que foi apelidada dos beneficiários, né? Quer dizer, deu trabalho aí, né, pessoal? Bom, e aí o doutor Matheus me perguntou, advogado autônomo que está iniciando a advocacia, poucos rendimentos, é necessário fazer o recolhimento? Bem, pessoal, faz sentido para vocês? Porque isso faz sentido, deixa eu comentar aí no chat, porque olha só, o que acontece aí? Nós explicamos aqui o divisor de águas. Eu falei muito pouco da sociedade individual e nós vamos trabalhar isso daqui em diante. Mas percebe que a carga tributária do advogado autônomo é tão alta. Então, quando nós falamos aqui, voltando aqui, quando eu falo que o doutor Matheus me pergunta, olha, do Rio Grande do Sul, doutor Matheus Ferreira me pergunta, advogado autônomo que está iniciando a advocacia, poucos rendimentos, é necessário fazer o recolhimento? Não tenha dúvida que sim, mas fazer de que maneira? Através da sociedade individual de advocacia. Ele começa certo de maneira correta. Beleza, pessoal? Super advogado, deixa aí no chat, eu não estou vendo aqui, mas se precisar, a gente esclarece aí dúvidas. Se não for aqui pelo canal da TV Damásio, esclarecemos lá no meu direct. O meu Instagram é @MarceloBonide. E se você tem alguma dúvida, pode me procurar, que eu estarei aqui para te ajudar. Beleza? E o que compensa mais? Ser uma sociedade individual de advocacia ou um advogado autônomo? Já ficou respondido, né, pessoal? Então, conhecer a tributação do advogado autônomo e a tributação da sociedade unipessoal de advocacia, você vai constatar, isso é possível, né? E de uma forma nítida, a distinção entre uma e outra. Mas chega de blá, 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 vamos falar um pouquinho aqui. E o primeiro passo? Qual é? Sucumbência. Sucumbência. Pô, mas o que é sucumbência? Bom, sucumbência é aquilo que a gente ganha por ser vencedor aí numa demanda judicial. E eu vi aqui um errinho de português, um M, coisa de teclado, pessoal, mas tá tudo bem. Veja, sucumbência, via de regra, ela é paga ao advogado, como eu disse, tá? É de direito dele. Então, ele deve tributar isso na advocacia autônoma, levar à disposição da tabela progressiva do imposto de renda, tá? Então, ele vai tributar de 7,5 a 27. Ok. Mas ele não tem que tributar INSS? Tem também. Ele tem que tributar ISS? Tem também. Por quê? É considerado uma receita, ok? Não é uma indenização como alguns advogados falam, olha, a sucumbência é uma indenização. Não, tem nada a ver com cunho de indenização. É sim uma receita, ok? Isso já está pacificado. E na unipessoal? Qual é o valor do imposto de renda que vai levar ali para a aplicação da tributação? Lembra que eu falei, fique atento a esses dois pontos, imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, vai pagar menos de 1%, pessoal, 0,84%. Eu acrescento aí as casas decimais para ficar um valor exato, tá? Então, começa a primeira distinção. Então, o advogado autônomo paga de 7,5 a 27,5, enquanto na pessoa jurídica, 0,84. E o ISS? O advogado autônomo paga normalmente 5% ou um valor fixo, tá? Já na unipessoal vai pagar o quê? Através do DAS. E o que é o DAS? O DAS é um documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, imagine que dentro do mês, por exemplo, vamos colocar mês de junho, pessoal. Mês de junho, eu fecho o meu faturamento, R$6.000. Quando que eu vou pagar o valor de R$270? Eu vou pagar no dia 20 do mês subsequente à apuração, ou seja, junho, ok? Através do quê? Através de uma guia que é emitida através do PGDAS, que se chama DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, beleza? Legal. E o INSS? Como eu disse, o advogado autônomo, 20%. Lei, né, agora fugiu até a lei 8.212 de 91, está lá no caput do artigo 21, tá? E a unipessoal, 11%. Como que é feito isso? Através da retirada de prolabore, tá? E aqui tem um ponto importante para a gente
esclarecer que uma das formas, tá, de você dar início à sua formalização e fazer com que a tua entrega de declaração de imposto de renda, pessoa física, veja, uma se conecta com a outra, tá? Tem uma conexão muito forte. Isso se chama planejamento tributário, tá bem? É um instituto não é o instituto da evasão, é da ilisão, ok? Beleza. E neste caso, o INSS, existe uma polêmica. E eu quero aproveitar esse ponto aqui para esclarecer. Veja, eu escuto muitos advogados dizendo o seguinte: olha, quando a gente vai abrir a sociedade individual de advocacia, eu vou pagar 31% de INSS. Ou, e lá na advocacia autônoma, eu vou pagar só 20%. Vale muito mais a pena. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui um esclarecimento e uma distinção. Primeiro, quando nós falamos de unipessoal e falamos de 11%, nós estamos falando de uma retirada de prolabore, cuja a primeira distinção que deve se fazer é sobre a base de cálculo. Muito bem. Na advocacia autônoma, é os rendimentos, aquilo que você recebeu e foi creditado, foi remunerado, ok? Na unipessoal, você tem o direito de escolha, desde que isso não seja inferior a um salário mínimo nacional. Então, ou seja, R$ 1.100, ok? Primeira distinção. Segunda distinção. A unipessoal, ela recolhe a título de quê? Tá? Ou melhor, o titular da sociedade individual, ou seja, o advogado, ele recolhe 11% a título de quê? Contribuição, pessoal. Contribuição. Que contribuição? Do INSS, que vai dar qualidade ao superadvogado, superadvogado, direitos como, por exemplo, auxílio-doença, auxílio acidentário, pensão por morte, auxílio maternidade, paternidade, desde que ele ostente ali a qualidade de segurado. Tá? Então, se ele já tem contribuições regulares, ele já é ali um advogado com a qualidade de segurado. Se não, ele vai contribuir os próximos 12 meses para adquirir a qualidade de segurado e, portanto, ele usar ali dos benefícios da Previdência. Beleza? Se for acidentário, tem a ver com a relação de trabalho, aí é imediato, tá? Então, segue a regra ali de forma subsidiária da CLT, né? Beleza? Ok. Tá, então, essa é a primeira distinção. Muito bem. Então, ele vai ter um benefício em contrapartida. Então, ele recolhe, mas ele tem um benefício. Então, se ele se acidentar ou ele precisar de um auxílio, vai receber, ainda que seja um salário mínimo, mas ele vai receber algo do governo que vai custear. Perfeito? Outra distinção. Esse recolhimento, ele tem a característica de contribuição. Portanto, também vai contribuir para fins de quê? Aposentadoria. Então, ele, eventualmente, no final ali de um determinado período, ele vai fazer o quê? Ele vai contribuir, né, para a Previdência Social. Opa, deixa eu pegar um cafezinho aqui. Obrigado, eu estava precisando dele, tá friozinho. Pessoal, meu cafezinho aqui que estava friozinho, me dá licença, por favor. E aí, o que acontece? Quando nós falamos da qualidade, ou seja, contribuir 30 anos, 35 anos, não vamos entrar no mérito dessa contagem, veja, ele depois vai receber ali, pelo período, né, que ele estiver ali na qualidade de aposentado, os valores devidos. Ah, mas só um salário mínimo? Bom, aí é questão de planejamento, cada um escolhe o que deve recolher. Eu recomendo sempre um salário mínimo, tá? Por que eu recomendo um salário mínimo? Justamente para você ter um planejamento tributário e por conta da distribuição de lucros que nós vamos falar a seguir, ok? Mas, olha, então, seria aí a terceira distinção. Então, nós temos aqui, primeiro, quando você faz ali essa obrigatoriedade, você tem um direito de escolha, então você não vai fazer pelos rendimentos, você tem que considerar pelo menos um mínimo, que é o salário mínimo nacional. Você tem ali a qualidade de segurado, então você tem a troca de benefícios, você tem ali a sua contribuição para fins de aposentadoria e
é uma conta redutora. A quarta situação é uma conta redutora. Redutora do quê? Quando você vai apurar ali o imposto de renda, você tem a receita, que é a base de cálculo bruta, que permite abatimento do quê? Da cota ali do INSS, daquilo que você pagou, e também de dependentes, para que você resulte ali na base de cálculo líquida, que é o que vai aplicar a faixa do imposto de renda de 7,5% a 27,5%, sai o resultado preliminar, que vai ser também deduzido, digamos, da parcela a deduzir, né? E aí você tem o valor do DARF que você vai recolher. Muito bem. Então, primeiro ponto, a gente distinguiu aqui que esse recolhimento de 11%, ele tem uma contrapartida. Então, ele não é despesa, ele não é custo do advogado, ele é uma contribuição. Tá. Agora, um outro detalhe. Mas e os 20% sobre a sociedade individual de advocacia, sobre as suas retiradas, por exemplo, sobre o prolabore, vai incidir uma contribuição, tá? Uma contribuição que se refere-se à cota patronal da Previdência. Sobre o quê? Sobre os mesmos, um salário mínimo. Então, pagaria a pessoa jurídica, ela vai arcar com uma despesa inicial de R$ 220, ok? Então, a gente vai ter uma guia da Previdência Social, que também vai vencer no 20º dia após a apuração, ou seja, junho vai vencer em julho, tá? De R$ 341, sendo que R$ 121 é contribuição, além do advogado, como já mencionamos, e 20% inicialmente uma despesa. Mas qual a contrapartida dela? Quando nós vamos falar da distribuição de lucros, eu coloco aqui que o advogado autônomo não tem distribuição de lucros. Tudo que ele recebe é tributável. Já na unipessoal, existe um dispositivo que as empresas do Simples Nacional podem distribuir aos seus sócios, tá? A título de lucros e dividendos, a parcela que cabe ao titular, isento de quê? De imposto de renda e isento de INSS. Então, veja, a Receita ela faz isso, então ela está te cobrando lá na fonte os 11% da sua contribuição, que tem a contrapartida. Ela permite você reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Ela te cobra a cota patronal. Por quê? Porque ela está te dando isenção lá na frente. Ela não te dá nada de graça. Mas não passa a ser custo. Por quê? Quando você tem 1% sobre o provento, o teu lucro é sobre o seu faturamento. Ele é muito maior. Então faz muito sentido. E esses lucros você vai declarar onde? Na sua declaração de imposto de renda pessoa física, lá no item que está rendimentos, no tópico, rendimentos isentos e não tributáveis, no campo 13, que vai dizer lá, recebimentos do titular, recebidos, né, de pessoa jurídica, a título de lucros de empresa optante pelo Simples Nacional, que é o nosso caso, anexo 4 aí do Simples Nacional. Beleza? E aí, esse dinheiro ele fica limpo, você não precisa pagar nada de imposto. E aí, lógico que eu tenho outras aulas no meu Instagram, a gente fala bastante disso. A gente consegue ter um universo muito maior. Hoje, o aspecto da aula, hoje a aula trata de aspectos, então eu não vou me aprofundar. Mas quem quiser conhecer, pode me procurar nas redes sociais, que a gente vai falar um pouquinho disso. E o imposto de renda? O autônomo paga o quê? 7,5%, 27,5%. E a unipessoal? Menos de 1%, 0,84%. Percebe, pessoal? E essas perguntas que eu disse para você que causam polêmicas, por exemplo, em relação ao DAS. Tá? Então, o DAS da sociedade já engloba a contribuição do sócio ao INSS? Doutor André, do Rio de Janeiro, pergunta. Veja, eu vejo contadores orientando a advocacia, advogados, tá? A constituírem uma sociedade, mas não de serviços advocatícios. É a sociedade empresarial, essa ela não é reconhecida pela OAB, tá? Porque ela é tributada pelo anexo 3 e ela tem uma conotação mercantil, e isso é vedado, até porque ela traz consigo o porte de mercantil de ME, que é microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte. Percebe, pessoal? Então, tome cuidado com isso, se alguém te ofertar aí
uma tributação onde diz que a parte patronal do INSS já está dentro do DAS, isso é para serviços que não são advocatícios, ok? E a doutora Joelma me pergunta, a sociedade individual, como pagar INSS? Fugir do imposto de renda? Deve ter conta pessoa jurídica? Devo abrir? Sim. Primeiro ato, constituir a sociedade individual, obtive o número da OAB, dessa sociedade, tem o número do CNPJ, primeiro passo é o quê? Abrir uma conta de pessoa jurídica. Já estamos no mundo dos adultos em se referindo a negócio, ok? Deve pagar INSS? Não diria pagar, diria contribuir, ok? Para quê? Para fugir do imposto de renda da pessoa física? Sim. E aí você vai tributar aquilo que você retira através do Prolabore, aquele valor que você estabeleceu. Aquilo sim vai ser rendimento tributados recebido de quê? Pessoa jurídica. Então vai estar lá o CNPJ da tua sociedade. Doutor Tiago Paraná, no Simples Nacional, como tributar a sucumbência? Emito nota fiscal para o sócio ou para a parte de sucumbência? Para a parte de sucumbência, ou seja, para o seu cliente, tá? Esse é o tripé que estabelece a responsabilidade tributária. Então, se eu recebi uma sucumbência, eu vou tributar para o meu cliente, mas eu recebo da parte que perdeu, e está tudo bem. E doutor Vinícius São Paulo, como fica o escritório digital no caso da sociedade individual? Fica que digital é apenas a forma de atuação, tá? Então, tanto a sociedade de advogados quanto a sociedade individual, ela pode atuar na modalidade presencial, e pode fazer virtual, online, web, digital. Ela pode ser 100% digital, ela pode ser 100% online, e eu não vou entrar aqui nas características de cada um, tá? Hoje o que se fala muito é digital, ou seja, você não tem atendimento presencial, totalmente online, né? Ou seja, 100% digital, conversas e reuniões através de videoconferências, você não tem um contato com presencial ou de outra maneira, ok? Bora lá? Faz sentido para vocês, pessoal? Tá fazendo sentido? Então deixa aí um chat aí nos comentários da TV Damaso no YouTube, tá? Para que todos tenham ali acesso às suas perguntas. Se tiverem dúvidas, pode me procurar aí no Instagram, @MarceloBonide, que eu ali esclareço todas as suas dúvidas, tá? Mas o que vocês acham de fazer um resumo? Um resumão agora para a gente fechar isso aqui. Eu costumo dizer o seguinte. Deixa eu só ver aqui o horário para ver como que eu estou. 10h31, já ultrapassei aqui, né, pessoal? 5 minutos, estamos terminando aqui a nossa apresentação. Então, olha só, é através da formalização. Esse é o propósito da nossa advocacia, tá? É o propósito da nossa indicar ali para os nossos clientes que é por meio da formalização e o planejamento. Esse é o caminho para eles, tá? Para que você tenha sucesso. E aqui no nosso escritório de advocacia, a gente se utiliza de algumas estratégias, e a primeira delas é justamente a emissão da nota fiscal. Eu quero pagar impostos, mas quero pagar impostos justos, razoáveis às minhas receitas, de uma forma que traga a conotação de estar de acordo, em conformidade com a minha capacidade contributiva. Tá? E eu faço isso por quê? Porque eu consigo demonstrar os meus instrumentos contábeis, e aí nós temos balancetes, temos o balanço patrimonial, temos um demonstrativo de resultados. Para quê? Para que a gente possa demonstrar de forma transparente e evidente tudo aquilo que é receita. Eu faço retirada de prolabore. Por que eu faço retirada de prolabore? Porque eu quero levar lá para a minha declaração de imposto de renda apenas aquilo que eu estabeleci como renda tributável, tá? E não o que o fisco estabelece ou por conta da carga tributária determina. Não, é o que eu faço. Eu tenho esse domínio, eu tenho essa escolha, e eu vou fazer isso, e eu faço isso. Por quê? Então, por que eu falo dessa forma e com essa ênfase? Porque você tem esse poder de escolha. Basta você conhecer e pôr em prática. E eu antecipo lucros. Por que eu antecipo lucros? Pessoal, dentro da minha estrutura, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para você entender. Eu faço uma retirada, eventualmente, de R$10 mil.
Tá? Vamos aqui, hipoteticamente, para ter uma conta fechada. Dentro desses 10 mil reais, 1.100 é prolabore. Então, a pessoa jurídica, no início do mês, primeiro dia útil do mês, ela me deposita na minha conta pessoa física o valor de R$ 979. Ela resguarda R$ 121, que é aquele para a contribuição do INSS, ok? No quinto dia útil, ela deposita para mim R$ 8.900, ok? Esses 8.000, através do meu controle mensal, através dos relatórios gerenciais que a contabilidade deve fornecer ao advogado, ao superadvogado, para que ele, como leigo, bata o olho e sabe se ele está oferindo lucros ou não. Aonde que ele está tendo desperdícios e que ele precisa fechar a torneira. Aonde ele tem que realmente aumentar os seus ganhos. Percebe? A partir daí, ele começa a saber se ele tem lucros ou não. Se ele tem, ele vai fazer o seguinte, ele tem duas formas de antecipar os lucros, tá? A primeira é por presunção, que é muito comum. É para aquelas empresas que não fazem contabilidade. E o nome já é sugestivo. Presunção de 32%. Eu, aqui na contabilidade, oferto a contabilidade na íntegra. Débito e crédito, cara, é o que tem que ser feito. Tem que ser um espelho do extrato bancário. Tem que conciliar essas contas, tem que bater. E ali a gente tem que ter um resultado, quando a gente bate o olho e fala, pô, eu tenho esses 8.900 para antecipar. Agora, imagina o seguinte, quando eu falo 8.900 vezes 12, estou me referindo a 106.800. É a quantia que eu vou retirar a título de antecipação de lucros para o autossustento durante o ano de 2021. Só que eu pergunto, eu vou pagar imposto disso? Não, porque eu já tributei na pessoa jurídica. E aí isso vem como isentos e não tributáveis. Ou seja, então eu vou pagar INSS? Não. Vou pagar imposto de renda? Não. Mas, bendita, e se eu faço a minha declaração de imposto de renda, pessoa física, declaro lá que eu tive 1.100 vezes 12, 13.200 de rendimentos tributáveis. Legal. Bom, poxa, e aí abati ali o INSS, enfim, não paguei imposto, e tem uma retirada aqui, uma demonstração de 106.800 como isentos e não tributáveis. Espera aí, essa conta não fecha. O que a Receita vai fazer? Opa, apresenta aqui. Eu vou apresentar o meu balanço patrimonial que espelhe a minha realidade devidamente registrado na OAB da sua seccional. E falar, amigão, isso é planejamento, isso é elisão, não é valor. E aí ele vai ficar de cara, falar, pô, poucos fazem isso. Percebe? Mas por que isso acontece? Porque você precisa ser assessorado. Eu sou assessorado por um bom contador e um advogado. Eu mesmo. Brincadeiras à parte, pessoal. Mas eu adotei essa expertise. Por quê? Por que eu fui fazer direito? Porque eu senti a necessidade que eu precisava disso. Porque a minha contabilidade precisava entregar mais. E quando eu me formei, eu comecei a passar todos os perrengues que todos os advogados passam no início de carreira, ou melhor, qualquer carreira. Então, só que quando eu me especializei, fiz essa escolha, quando eu comecei a trazer esses conceitos para dentro da minha advocacia, eu comecei a perceber que eu era muito bem assessorado por mim mesmo. Por quê? Porque através dos meus conceitos como contador, eu aliei a experiência prática da advocacia. Então, no primeiro ano, eu bati cabeça pra caramba, paguei imposto à toa, eu me cobrava e me culpava por isso. Mas percebe que o assessoramento é importante. Então, você, superadvogado, quando for fazer a escolha do seu contador, pense, e ele precisa conhecer a advocacia. Ontem eu fiz uma reunião justamente com uma colega ali de Espírito Santo, doutora, agora fugiu, doutora Juliana Farneto, tá? Se não me engano, doutora Maiara Farneto, perdão se ela estiver aqui me assistindo, perdão pela confusão do nome. E ela me relatou que o contador enquadrou ela como ME. E quando ela foi pedir o CNPJ, a Receita pediu o seguinte para ela,
olha, apresente a declaração de enquadramento de ME, microempresa. Pô, mas isso é vedado pela advocacia. E essa sigla, ela tem conotação mercantil. E nós somos uma atividade sui generis, pessoal. Percebe? Então, a importância de você ser bem assessorado. Então, veja, nós aqui da contabilidade, nós temos o que nós chamamos de mudança de nível, né? É uma evolução de 1% a cada dia, tá? Hoje, por exemplo, nós estamos aprendendo a fazer gestão dentro do nosso escritório. Não é o tema da aula, não é o tema da aula, mas é um ponto muito importante que eu quis deixar aqui registrado. Você não consegue fazer nada, nem vou apresentar os livros, pessoal, para a gente não se estender mais. Mas a gente precisa aprender a empreender, porque o empreendedorismo na advocacia é importante. Nós somos na quarta revolução, que é a tecnologia, a inteligência artificial tomando conta do nosso judiciário. Tá? É importante, a própria OAB celebrou aqui, no dia 15 de junho, uma parceria com a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Mas para quê? Vai ser registrado agora os atos na Junta Comercial? Não, a gente vai utilizar o PACT do governo do Estado, ou seja, a tecnologia. A Receita Federal tem uma das inteligências mais modernas que pode existir ao combate da corrupção, que é o Receita Data. Enfim, percebe? Então precisa ter gestão, empreendedorismo, marketing jurídico, precisa se posicionar tudo de acordo com o artigo 39 do Estatuto. É informativo, é entregar valor informativo, ok? Beleza. Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Então, caminhamos aí para o final. Que tal falar um pouquinho sobre contabilidade na advocacia? E aí, aqui alguns livros que eu acabo lendo de gestão, livros técnicos também, mas vamos lá. Bom, então, aqui nós temos, para finalizar, algumas práticas que podem ajudar o advogado na contabilidade. E a primeira delas eu sempre recomendo ao advogado, após abrir a sociedade unipessoal de advocacia, após obter o CNPJ, peticionar nos autos, tá? Requerendo o quê? A troca da representação processual. Ou seja, isso é um passo muito importante, porque já começa aí o primeiro ato que o advogado mostra ser adulto dentro ali dos negócios. Quando ele faz isso, significa que tudo que ele vai receber do judiciário, ele tem que diretamente, de uma forma, digamos assim, até obrigatória, indicar uma conta uma conta corrente de pessoa jurídica. Então, quer dizer que todos os créditos que eu vou emitir nota, que eu falei lá atrás, estão relacionadas ao quê? Está relacionada a créditos que você recebeu na sua conta de pessoa jurídica. Isso vai ajudar ali a contabilidade a fazer ali os lançamentos contábeis? Sim. Por quê? Porque ele vai confrontar com o seu extrato bancário. De onde? Pessoa jurídica. Vai ser possível avaliar ali as contas, as despesas e, eventualmente, lucros? Não tenha dúvida. Então, o primeiro ato, um dos mais importantes. Segunda recomendação, recomendo que todas as receitas e despesas oriundas, ou seja, decorrentes aí da sociedade, sejam exclusivamente recebidas e pagas através da conta jurídica. Nada de pagar o restaurante do final de semana lá com a família, com a esposa, com os filhos, com o cartão da pessoa. Tem que pagar onde? Com o da pessoa física, que é a despesa da pessoa física. E pessoa jurídica relacionada à pessoa jurídica. Por quê? Para contabilizar, para fazer ali realmente os lançamentos, o livro diário, o livro razão, para que a gente possa conciliar os números e trazer orientações para o advogado quanto a esse aspecto contábil. Nós falamos bastante do aspecto fiscal, que é a tributação, e agora nessa questão do aspecto contábil, a gente está falando de uma maneira, claro, mais abrangente, mas precisa se aprofundar, conhecer um pouco mais disso na prática. E nós, claro, da contabilidade, podemos ajudar fazendo isso. A terceira recomendação, eu recomendo que o titular da sociedade, a fazer retirada de prolabore e fazer parcerias com outras sociedades. Então, duas situações. A primeira situação, fazer retirada. A gente explicou por quê na folha anterior, digamos assim, que eu faço retirada de prolabore justamente para mim estabelecer o que é tributável e o que é isento, e eu contabilizo isso
espelhando a minha realidade dentro do meu extrato bancário, pessoa jurídica. Ok? E isso tem que espelhar, tem que ser fidedigno, tem que ser real, tá? Tem que estar claro, de uma maneira com documentos contábeis ali evidentes, para que se a Receita perguntar e te pedir comprovação, você tem ali e já oferta ali. Por isso que eu recomendei anteriormente que todas as despesas e receitas sejam feitas na conta jurídica, ok? E a retirada para o labore, isso, tá? E fazer parcerias com outras sociedades. Lembra que nós falamos lá no início da aula, que eu disse assim, ó, você não viu nada ainda? Vamos linkar lá. Eu apresentei um recibo de prestação de serviço autônomo. Então, veja, você é advogado autônomo, que vai prestar serviço para pessoa jurídica, vai ter a retenção? Sim. Se ela não souber, ela assume o ônus. Mas regra tem. Então, você sabe que você vai ter uma carga tributária. E se você fosse pessoa jurídica? Se você fosse pessoa jurídica, você emitir uma nota fiscal com 4,5% para aquela outra pessoa jurídica. Ok? Faz sentido para você? Mas olha que legal. Você pode fazer parceria com outros escritórios. E esses outros escritórios de sociedade são pessoas jurídicas. E vocês vão se tributar de que maneira? 4,5%. 4,5%. Se você passar de 180 mil, vai para 6 e pouco, 6,50%, 6,5%, ótimo, mas estou ganhando mais. Pago mais imposto, mas também estou ganhando mais. De acordo com a minha capacidade contributiva. Percebe realmente essa distinção? Isso é importantíssimo, pessoal. Vai guardando essa sequência aí. Quarta ou quinta, se podemos dizer. E uma das mais importantes, e aí eu recomendo que apertem, eu acabei escrevendo errado aqui, aperte bem as torneiras para que não haja desperdícios e, com isso, promover aí a distribuição de lucros isento de imposto de renda e INSS. Bom, quando nós falamos do mundo dos negócios, quando nós falamos de gestão, e a gente aprende muito isso, existem alguns princípios que a gente precisa levar em consideração. E um dos principais princípios é saber gastar, é saber investir. E é importante saber se você está pagando por algo que realmente agrega valor na tua advocacia. Eu, por exemplo, eu tinha um sistema que controlava toda as minhas relações processuais. Ele me fornecia a publicação, ele me dava notificações, enfim. Só que eu pagava uma quantia muito alta por isso. E eu não usava, tá? Não usava nem 10% do recurso que a ferramenta me disponibilizava. Ou seja, eu tinha uma Ferrari e andava de fuqueta. Andava de fuquinha lá e realmente não usava. É a mesma coisa de um celular. Isso é um celular top, mas você não usa, sei lá, 10% daquilo que ele te oferta. Então, qual a razão de você ter? Estética? Ego? Esquece o ego. Esquece o ego, que ego não vai te trazer dinheiro. Ego não vai te dar estabilidade para a tua vida. Ego não vai te levar de um ponto A para um ponto B. Ego não vai te dar ali o sucesso que você merece. Não vai trazer a tranquilidade de tirar da escravidão do trabalho. Tá? Você precisa ter liberdade no trabalho. E para ter liberdade, você precisa trabalhar de uma forma correta, precificar de uma forma justa, mas, sobretudo, fechar as torneiras, apertar ali para que os desperdícios e aquilo que não agrega valor para a sua advocacia seja feito de forma cautelar. É importante isso, inclusive, até para a equipe. Não adianta você ter várias pessoas fazendo a mesma coisa. Então, muitas vezes é necessário você ter uma equipe engajada com a mesma mentalidade que você tem para que o serviço renda. Isso é possível? Sim. É difícil? Sim, mas não é impossível, ok? E a quinta, através dos passos acima, é possível registrar na OAB um balanço patrimonial que reflita exatamente a realidade da sua sociedade individual de advocacia de sucesso. Pessoal, essas são as minhas considerações. Eu quero novamente aqui externar à TV Damásio, a toda a equipe, todos os que participaram direta ou indiretamente, e ao meu grande amigo, professor Zaquini, Alexandre Zaquini, pela honra de estar aqui apresentando e contribuindo com essa advocacia que eu amo muito e com a contabilidade também, que é o meu berço. É isso aí, pessoal. Muito bem. Agradecendo ao doutor Marcelo Gomini Stanislau, já descompartilhou, portanto, aí a sua tela, da sua apresentação.
uma grande alegria, uma satisfação recebê-lo aqui. Realmente a apresentação foi completa, a apresentação foi suficiente para trazer exatamente ao nosso público advogado, advogada do país inteiro, os estudantes de direito também, enfim, trazer a compreensão com relação a este importante tema que é a sociedade unipessoal de advocacia. Porque muitas vezes, né, o acadêmico de direito, a acadêmica de direito, quem estuda, portanto, direito ainda, está na graduação, não tem aí esta compreensão de como trabalhar, né, a questão do próprio escritório de advocacia, né? Como, portanto, registrar o escritório de advocacia, fazer surgir esta pessoa jurídica, porque é exatamente isso, e fazer aparecer e surgir, portanto, né, da melhor forma possível, instalar, portanto, aí, né, o seu escritório, né, de uma forma correta, legalmente correta, recolhendo, portanto, os tributos devidos, necessários, porque, na verdade, uma vez não recolhido, o imposto, na verdade, lá adiante, acaba ficando muito mais caro, e nós sabemos disso. O doutor Marcelo tem conhecimento de sobra, né, a esse respeito, portanto, e tem orientado, tem sido aí o contador dos advogados, portanto, porque é advogado, é também contador, desbrava, portanto, este universo, né, para que as sociedades unipessoais de advocacia ou os escritórios de advocacia de modo geral não errem, né, exatamente isso, não incorram, portanto, aí, né, em erros e consigam, na verdade, né, administrar esta empresa, que é o escritório, da melhor forma possível, né? De uma forma rentável também, de uma forma consciente e correta, pagando aí os tributos que são necessários. Muitas vezes, o erro, né, do escritório está na própria administração, né? Está na própria administração. Então, a questão é importante aí, né, o trabalho desenvolvido aí, né, pelo doutor Marcelo Gomide Stanislau, né, nesse sentido. Eu vou passar aí a palavra só para suas últimas considerações, à vontade. Bom, meu caro amigo, novamente externar aí os nossos agradecimentos, em meu nome, em nome da equipe de Contadores Advogados. Trabalhamos de uma maneira muito séria para entregar realmente valores para a nossa audiência. E eu fico muito feliz de novamente fazer parte aí do Damásio, uma instituição que me formou, e dizer que, diante de tudo isso que foi dito, eu fecho da seguinte maneira: para que a gente possa realmente ter sucesso, tá, na nossa vida, a gente não pode se ater ao que nos fez chegar aonde nós chegamos, ou seja, no hoje. O sucesso do passado, ele não representa necessariamente o sucesso do nosso futuro. Então, é sempre necessário que a gente evolua, é sempre necessário que a gente mude de nível, adquira conhecimento e vá para cima, porque nós somos advogados, representamos o Estado de Justiça e precisamos realmente resolver problemas. E é isso. Numa outra oportunidade, eu vou falar sobre os trâmites aí de processo de abertura, os cuidados, que é uma parte agora que está mudando. Eu tinha colocado isso já para falar a respeito disso hoje, mas fomos agraciados dia 15 de junho com essa celebração, digamos assim, de convênio da Junta Comercial do Estado de São Paulo com a OAB. Então eu preferi retirar do conteúdo para a gente tratar numa outra ocasião. E é isso. Gratidão aí para vocês. Sucesso. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marcelo Gomide Stanislau, pela sua apresentação. Este tema, portanto, importantíssimo para a advocacia, né? Tratou conosco nesta memorável aula especial, tratou sobre a sociedade unipessoal de advocacia e seus aspectos contábeis e fiscais. Exatamente isso. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu quero aqui também, neste momento, fazer aqui um agradecimento também muito especial aos nossos colegas e colaboradores aqui dos estúdios da TV Damásio, que fazem chegar até você que está nos assistindo, fazem chegar até você a melhor transmissão, o melhor som, a melhor imagem,
todo o cuidado, portanto, aí, né, dos profissionais aqui dos estúdios da TV Damásio para fazer chegar até você o conteúdo da melhor forma possível. E aí os estúdios aqui da TV Damásio, né, que temos aqui os estúdios em São Paulo, de onde eu estou fazendo esta transmissão, esta gravação, também tem os estúdios no Rio de Janeiro, né, estão totalmente preparados e ambientados, né, exatamente para fazer chegar até você aí melhor som, melhor imagem, qualidade total. Isso aqui é com o Damásio, exatamente isso. Então, agradeço aos nossos colaboradores dos estúdios, agradeço você que está nos assistindo e convido até para assistir outros vídeos. Dr. Marcelo Gomide Stanislau, ele tem aí outros vídeos nas aulas especiais também. Nós já vamos marcar os próximos, inclusive, né? Então, navegue aqui no canal da TV Damásio e verifique estes vídeos, estas aulas especiais com o Dr. Marcelo Gomide Stanislau e também, né, inúmeros outros temas voltados aí ao direito, tudo isso no canal da TV Damásio, você sabe, é o seu canal do direito no YouTube. Um grande abraço, doutor Marcelo, um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais.